Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a enterocolite necrosante. O que é a enterocolite necrosante? A enterocolite necrosante é uma doença grave do sistema gastrointestinal que afeta principalmente o RN prematuro e ela é desencadeada por diversos fatores, ou seja, ela é uma doença multifatorial. A enterocolite é a inflamação dos intestinos delgado e grosso, e necrose é a morte de alguns ou todos os tecidos de um órgão. Então, é a inflamação e a morte desses tecidos de intestino delgado e grosso. O que causa a enterocolite necrosante? Eu listei algumas causas para vocês, mas como foi dito anteriormente, ela é uma doença multifatorial. Então, dentro do âmbito da alimentação, nós temos a alimentação precoce, a alimentação mesojejunal, fórmulas artificiais. Nós sabemos que até o 6º mês, o aleitamento materno ele deve ser exclusivo. Então, por conta disso, algumas pessoas, algumas mães, levam o bebê para casa, ficam felizes que o bebê levou alta, do hospital. E aí acaba iniciando a alimentação precoce na criança, ou dando algumas fórmulas diferentes do que o médico passou, ou às vezes a criança não se adapta a essa fórmula do leite. Vê que a criança começa a passar mal, mas aí pensa que não, mas foi o médico que passou, e aí permanece dando essa fórmula de leite, o que pode desencadear aí a enterocolite na criança. Um exemplo de alimentação precoce é você levou o RN para casa e aí, para comemorar com a família, vocês acabam pedindo alguma coisa para comer e aí dentro dessas coisas você acaba dando um pouco para a criança. E aí nisso, essa criança ela pode desenvolver também a enterocolite necrosante. No caso de alimentação nasojejunal, pode ser que a sonda fique batendo no intestino de uma forma contínua, e aí pode acabar gerando de alguma forma a enterocolite necrosante também nesse RN. Quando a gente parte para a parte de isquemia, que é uma das causas também, a gente lista o Apgar menor que 6. Então, se esse RN ele vem com uma nota de um Apgar menor do que 6, se ele vem apresentando anemia e se ele tem policitemia, ele pode sim desenvolver a enterocolite necrosante. Dentro dos casos infecciosos, a colonização de bactérias multiresistentes, como a gente está falando de RN, o RN ele acaba sendo exposto a alguma bactéria e aí ele pode desenvolver a enterocolite necrosante. E também, junto disso, teria a baixa imunidade do RN. Os sintomas são os seguintes: a criança ela vai ter aquela dificuldade de se alimentar, ela vai apresentar um abdômen muito distendido, vai se observar sangue nas fezes, sangue no vômito, o vômito líquido, esverdeado, amarelo ou cor de ferrugem. A temperatura corporal vai ficar baixa, ele vai ter uma aparência letárgica. Aqui a gente trouxe algumas imagens sobre a enterocolite necrosante. O abdômen distendido é muito comum, é uma característica forte da enterocolite necrosante. Então, além dos outros sintomas de sangue nas fezes, de vômito esverdeado, de irritabilidade também da criança, também ela vai apresentar esse abdômen distendido. E junto com o diagnóstico e a equipe, multifatorial, fazendo o raio-x, você consegue identificar as necroses dentro do intestino da criança. Mas como que a gente realiza o tratamento da enterocolite necrosante? O tratamento começa inicialmente com a dieta zero daquela criança. Há uma descompressão gástrica, reanimação hídrica, uso de antibióticos de amplo espectro e, se for casos mais graves,
cirurgia ou drenagem percutânea. Mas vale lembrar que ela é uma doença de alta reversão. Então, somente dentro de 25 a 30% dos casos da enterocolite necrosante, o bebê vai a óbito, né? Mas fora disso, como ela é uma doença muito característica, começando logo o tratamento, a gente consegue reverter bem a situação desse bebê. Como que a gente previne a enterocolite necrosante? Vale lembrar novamente que o aleitamento materno exclusivo é até 6 meses. Então, antes disso, a mãe não pode alimentar o bebê com nenhum outro tipo de alimentação. Vale lembrar muito as nossas mães, porque algumas acham que é besteira, acham que é bobeira. Não é. O aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses de vida do RN. Então, a gente tem que sempre estar ensinando as nossas mães para que elas venham ter esse cuidado com os bebês, né? Essas fórmulas lácteas, NAN, que a gente conhece, leite ninho, o tratamento, né, da criança, às vezes ela precisa fazer essa utilização desse leite somente com a prescrição médica. Se esse leite vem dando algum tipo de desconforto para a criança, vai no médico novamente para ele poder mudar a fórmula, ver o que está acontecendo de errado, porque aí pode ter alguma coisa gerando uma doença, gerando enterocolite necrosante, tá? E é muito importante a gente estar sempre monitorando esse bebê. A equipe de enfermagem, a equipe toda do hospital e da UTI tá de olho nessa criança, porque tá de olho nas crianças no geral, porque elas são crianças que apresentam sintomas muito característicos. Então, logo quando a gente descobre que ela está com essa condição, a gente pode iniciar o tratamento e salvar a vida desse RN. Dentre os cuidados de enfermagem, depois que a gente já sabe que a criança está com essa condição, o primeiro deles é o manuseio mínimo. Então, o mínimo que a gente puder mexer naquele RN, melhor, porque aí a gente vai evitar também o desconforto dessa criança. A circunferência abdominal a gente tem que fazer diariamente, juntamente com controlar o peso, para ver como que está sendo a evolução desse paciente de acordo com o tratamento dos antibióticos que a gente tem feito. Se caso haja uma evolução negativa, aí teria que ir para um caso de cirurgia. Durante o dia também, diariamente, a gente vai fazendo toda a observação de resíduo gástrico, se as fezes continuam com sangue, se ele está diminuindo mais a irritabilidade, como que está a perfusão. Então, toda essa análise da criança, né, do RN, a gente vai fazer diariamente para poder ver como que ele está se portando conforme os dias da doença vão passando. E o balanço hídrico rigoroso. Então, a gente tem que sempre ficar de olho no balanço hídrico desse RN. Vale lembrar novamente que a enterocolite necrosante, ela é uma doença sim grave, mas iniciando o tratamento precocemente, a gente consegue reverter muitas vidas. Então, ela é uma doença onde ela não tem uma mortalidade alta. Então, é só a gente estar sempre colocando a nossa equipe a atenção para poder ficar de olho nesses bebês, nesses RNs prematuros. E aí a gente tem mais uma reversão positiva dos casos da enterocolite necrosante.